trabalha sem parar. E algo novo sempre está a preparar. Não deixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Exatamente 15 horas e 59 minutos. A live está marcada para as 16 horas. Vamos começar então. Não sou muito bom de falar, mas escrever eu sou bom. Então eu escrevi aqui um tipo de sermão aqui em 3 partes. Eu tinha alguns vídeos de algumas pessoas que eu entrevistei, como ateu, budista, pessoas que acreditam na reencarnação da alma. Só que eu optei por não botar isso na live ao vivo. Porque eu não tô aqui para julgar a religião de ninguém, a crença de ninguém, o que ele acredita. Não tô botar meu ponto de vista que está na Bíblia, o que eu acredito, entendeu? Então eu optei para não botar, né? Agradeço as pessoas que enviaram os vídeos para mim, que eu entrevistei lá, que falaram das crenças delas, eu tenho guardado no meu arquivo, mas eu não vou postar, né? Não vou botar ao vivo aqui porque não gerar polêmica, eu não tô aqui para gerar polêmica, eu tô aqui para botar só meu ponto de vista no que eu acredito, entendeu? Eu separei aqui, já ficando seca já. Separei aqui o sermão em 3 partes. Primeira parte eu vou falar sobre a morte em 10 religiões. Eu entrei na internet, pesquisei, né, conheci algumas pessoas também que eu entrevistei lá. Eu separei entre as 10 tá a religião que eu sigo, né, que eu creio, e mais 10 crenças, tem 10 tipos, né, para onde que vai o corpo quando morre, alguma coisa assim. A próxima parte é o sermãozinho que eu fiz, né, para onde vamos quando morremos. E por último eu fiz uma história, né, quando a morte bate a nossa porta. Também queria desejar um feliz sábado para todos. Antes de começar eu queria orar, vamos lá? Ó Senhor que vive no céu, graças a Deus, Senhor, pela vida e pela saúde. Mais um dia que o Senhor me deu, Senhor. Também quero pedir agora que o Teu Santo Espírito possa me iluminar quando eu vou abrir a Tua Santa Palavra, Senhor. Que tudo que eu posso falar possa ser coerente com a Bíblia, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Vamos lá então. A religião, a morte, né, em 10 religiões. A primeira religião que eu pesquisei diz assim, ó, Candomblé. O Candomblé vê o poder de Deus em todas as coisas e principalmente na natureza. Morrer é passar para outra dimensão e permanecer junto com outros espíritos, orixás e guias. O terceiro foi catolicismo. Vamos lá. Quando morre, o católico é julgado pelos seus atos em vida. Se ele obtiver o perdão, alcançará o céu, né, onde ressuscita para a eternidade. E se for condenado, vai para o inferno. Algumas almas ganham uma chance para serem purificadas e vão para o purgatório. O terceiro, hinduísmo. Para os hinduístas, a alma se liga a este mundo por meio de pensamentos, palavras e atitudes. Quando o corpo morre, ocorre a transmissão à alma. Passa para o corpo de outra pessoa ou de um animal. Na filosofia hinduísta dos Upanistas, acho que essa é a palavra, meio difícil aqui, tem muito H. A alma do homem é imortal e livre da ação do tempo. A terceira, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, os mortos dormem profundamente até o momento da ressurreição. Quem cumprir seu papel na terra recebe a graça da vida eterna, do contrário desaparecerá. Quinto, a Igreja Evangélica. Como é o catolicismo, os evangélicos acreditam no julgamento, na condenação, céu ou inferno, e na eternidade da alma. A diferença é que o morto faz uma grande viagem e a ressurreição só acontece quando Jesus volta à terra. Sexto, islamismo. Para o islamismo, Alá, né, que entre aspas Deus, criou o mundo e terra de volta à vida. Todos os mortos nos últimos dias. As pessoas serão julgadas e uma nova vida começará depois da avaliação divina. Essa vida seria então a preparação para outra existência, no céu ou no inferno. Acreditar no julgamento final é uma forma de fazer com que o fiel muçulmano se responsabilize por suas atitudes. Sete,
Judaísmo. Quando um judeu morre, seu corpo é elevado e vestido com uma roupa branca, bem simples. O caixão não tem ornamento e o enterro deve ser feito o mais rápido possível. O homem é enterrado com seu chalé de oração. Este deve ficar com as pontas para fora do caixão. A religião não permite que o corpo seja cremado. Os cemitérios são locais de profundo respeito e os fiéis acreditam na ressurreição. Oitavo, kardecismo. A morte é encarada pelo kardecista como uma passagem para outra vida. A alma, quando se separa do corpo, parte para o universo espiritual para poder se aperfeiçoar. Ela volta à Terra várias vezes para continuar seu aprendizado. É chamado de encarnação. Se o espírito for evolvido, ele permanece no plano espiritual. Nono, taoísmo. O taoísmo dos filósofo Lao que teria vivido no século VI na China, acredita que a passividade do indivíduo ajudava a conservar a sua energia vital. Algumas pessoas começaram a interpretar essa ideia como a possibilidade de se obter a vida eterna. Sábios e filósofos teoístas aliaram este conceito a práticas mágicas e meditação na tentativa de descobrir o elixir da vida eterna. Décimo, Umbanda. Na Umbanda, tudo o que tem vida volta às origens. Quando morre, depois renasce. Nesse ciclo de evolução, o espírito passa por provação. O umbandista tem contato com espíritos superiores, que indicam os caminhos a seguir. Quando atinge a perfeição, o espírito ajuda outros irmãos a processo de evolução. Então, olhamos aqui, né? A crença de 10 religiões, né? Como são tratadas a morte em 10 religiões diferentes. Então, eu vou falar o que a Bíblia fala sobre isso. Será que existe purgatório, vida ou reencarnação? Vamos lá. Para onde vamos e quando morremos? Quando morremos. O ser humano possui corpo, fôlego e vida, e por isso é uma alma vivente. O que ocorre após a morte? A Bíblia nos revela a verdade sobre esse assunto, pois está relacionado à ressurreição e à segunda vinda de Cristo. O homem não foi feito para morrer, e sim para ter uma vida gloriosa de comunhão com seu Pai Celeste. Assim que surgiu o pecado, pela desobediência de nossos primeiros pais, este mundo passou a ser propriedade do inimigo de Deus, Satanás, que tem como único objetivo manchar a imagem de Deus e desmoralizá-lo diante de suas criaturas. Não existe nada de bonito na morte. Ela é cruel, é um inimigo e não um amigo, é uma porta fechada e não uma linda passagem. Ela transformou o nosso planeta no cemitério do universo, lugar onde todos morrem. Vamos para a Bíblia agora. Lá em Eclesiastes 9 e o versículo 5. Vamos lá para o Velho Testamento. Eclesiastes capítulo 9 e o verso 5. Diz assim a Bíblia: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entre os esquecimentos. Assim, pois, os vivos pelo menos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem. A palavra de Deus diz que os mortos, bons ou maus, simplesmente estão dormindo em suas sepulturas até a ressurreição do último dia. Quando Lázaro morreu, Jesus disse que ele dormia. Vamos ver? Vamos lá para
livro de João 11 e o verso 11. Diz assim, João capítulo 11 e o verso 11. Disse isso e continuou: nós somos amigos. Lázaro dorme, mas vou despertar-vos. Né? Olha o versículo 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Jesus disse claramente, né? Lázaro está morto. E note que Lázaro, quando foi chamado do seu túmulo depois de 4 dias, não tinha nenhuma história para contar sobre onde ele tinha estado durante todo aquele tempo. Evidentemente, ele não tinha ido para parte alguma. Vamos voltar lá para o livro de Eclesiastes, né? O que a Bíblia diz lá em Eclesiastes 12 e o verso 7. Sei. Eclesiastes 12 e o verso 7, diz assim a Bíblia: e ao pó volte a terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O que acontece com a pessoa quando morre? Que espírito é esse que retorna para Deus? Né? Nós lemos, né? Essa é a próxima pergunta lógica. Vamos lá ler? Tiago 2:26. No finalzinho lá, Tiago 2 e o verso 26. Tiago 2 e o verso 26 diz assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A minha garganta seca muito. Vamos lá. Temos aqui uma declaração muito interessante. O espírito é quem mantém o corpo vivo. Então, o que é esse espírito que mantém o corpo, né, com vida? A palavra espírito no original hebraico do Velho Testamento é ruach. Eu não sei se pronuncia assim, né? Mas eu vou soletrar para vocês a palavra. É R-U-A-C-H. O mesmo que pneuma. No original grego do Novo Testamento, ele significa sopro. Dessa palavra tiramos nossos populares pneus cheios de ar, câmaras de ar, etc. Espírito ou pneuma simplesmente querem dizer ar ou sopro. Quando fala o espírito, a tradução correta é morte, pois um corpo sem ar está morto. As duas palavras sopro e espírito são usadas como sinônimos nas escrituras. Agora vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 2, é o primeiro livro lá da Bíblia. Um verso bem conhecido também, mas temos que ler na Bíblia, né? Verso 2 e o verso 7. Diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe na narina o fôlego de vida. E o homem passou a tornar-se alma vivente. Observa o Criador em ação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem está completo em cada detalhe, acaba de sair das mãos do seu Criador. Portanto, para viver pronto para amar e para agir, mas não está vivendo. Agora ouça, ele soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não foi lhe dado uma alma, tornou-se uma alma vivente, um ser vivente ou uma pessoa vivente. O fôlego de Deus, que foi colocado nas narinas do homem, o fôlego ou espírito,
separa-se do corpo na morte e volta para Deus. O corpo retorna ao pó. Agora esse espírito, esse fôlego, não consegue pensar, adorar ou cantar. Esse espírito volta para Deus, quer a pessoa seja santa ou pecadora. O homem simplesmente deixa de ser uma alma vivente, ou um ser vivente, até o doador da vida reuniu os dois, corpo e espírito, na manhã da ressurreição. As ilustrações têm seus pontos fracos, é claro, mas ajudam, e quando o assunto é tão vital, vale a pena usá-las. Suponhamos que tenhamos um monte de tábuas e um monte de pregos. Pegamos as tábuas e as pregamos juntos de um certo modo. Já não temos mais um monte de tábuas e um monte de pregos. Agora temos uma caixa. De onde veio a tal caixa? Não sei. Vamos lá. Bem, não veio de lugar nenhum. É apenas o resultado de união do monte de tábuas e do monte de pregos. Vamos supor agora que já não queremos mais a caixa. Os pregos ainda existem, as tábuas existem, mas não pode haver caixa enquanto os dois não forem unidos de novo. Assim como no princípio Deus formou o homem de duas coisas, do pó da terra e do sopro da vida, como resultado da união dessas duas coisas, o homem se tornou alma vivente. Quando ele morrer, as duas se separarão, não vão a parte alguma, simplesmente perdem seu estado de consciência até a manhã da ressurreição, quando o corpo e o fôlego são unidos novamente. Você crê na ressurreição? Antes de eu aqui, eu vou dar minha... Eu creio na ressurreição. Algumas pessoas que eu entrevistei, como eu falei no começo do vídeo, que eu não quis botar aqui, né, como eu falei a vocês, que eu entrevistei ateu, entrevistei... sim, ó, eu tentei testemunho de Jeová, foi meio difícil, mas consegui conversar com eles, gravei vídeo, pessoal da Ubanda, várias, eu acho umas 8 ou 9 entrevistas eu fiz, né, sobre vários tipos de ressurreição. Gente que acredita que a alma vive penando, várias coisas. Eu não decidi botar, entendeu? Porque eu não tô aqui para criar polêmica. Eu tô tentando botar meu ponto de vista no que eu sei, no que está na Bíblia, e só faz isso. Eu não quero criar polêmica, então eu decidi não botar. Provavelmente daqui, né, se o pessoal quiser, eu posso até botar, posso ver, todo mundo me autorizou a usar o direito de imagem, fiz documento bonitinho, mas se eu botar, vai vir muitos comentários, assim, eu não quero. Eu tô aqui só botar meu ponto de vista, né, e o que a Bíblia fala. Entendeu? Vamos lá então. Você crê na ressurreição? As Escrituras ensinam que ela ocorrerá no último dia, quando Jesus retornará. Mas por que essa ressurreição no último dia? Se já recebemos a nossa recompensa ou castigo quando morremos, certamente não iremos descer do céu ou subir do inferno e entrarmos em nosso corpo. Outra vez seremos ressuscitados e em seguida mandados de novo para a nossa recompensa ou castigo, não é mesmo? Pouco antes de sua morte e ressurreição e ascensão, Jesus prometeu. Vamos lá ver? Lá em João 14, do verso 1 ao verso 3. É um versículo também bem conhecido. Vamos lá, João 14, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Se estivéssemos no céu, qual seria a promessa de Jesus em retornar e nos levar se já estávamos lá? É uma boa pergunta. Nenhum.
A Bíblia não ensina esse tipo de confusão. Concluímos que a morte não significa ir para o céu, né? Ou para o fogo do inferno, para o purgatório, ou para o mundo dos espíritos. A morte significa apenas a ascensão da vida até amanhã da ressurreição. Veja como o apóstolo Paulo descreve a ressurreição. Vamos lá para o livro de 1 Tessalonicenses. Está bem pertinho aqui, só mais algumas páginas para frente. 1 Tessalonicenses. O capítulo 4, o verso 16 e o verso 17 de 1 Tessalonicenses 4. O verso 16 diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu, e com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. O verso 17 diz assim, ó: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim entraremos para sempre com o Senhor. Aí eu botei assim, ó: que imagem, que dia, que esperança. Para aqueles que morreram, a próximo instante será ver Jesus chegando nas nuvens nos céus. Não haverá ascensão do passar do tempo na sepultura para eles. Visualizem esse dia, Jesus voltando triunfante para um planeta que uma vez o rejeitou, açoitou e o crucificou, mas um planeta que ele não consegue esquecer. E quando se aproximar dessa terra, ele grita com a voz de trovão: acorde vocês que dormem no pó da terra e venham para a vida eterna. Pode haver melhor notícia? Gente de verdade, com corpos de verdade, com casas e jardins e um universo de maravilhas para explorar tudo o que seu coração jamais sonhou. E o melhor, Jesus vai estar lá. Ele está ao centro de tudo. O que Deus prometeu desse novo mundo? Vamos lá ler? Apocalipse. O capítulo 21 do Apocalipse diz bem assim. Apocalipse 21, o verso 3 e o verso 4 de Apocalipse diz assim, ó. Verso 3: eu ouvi grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O verso 4 diz assim: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Então assim eu vou ter. Nunca mais haverá morte, nunca mais. Graças a Deus. Se você tem algum querido que já faleceu, não se desespere. Apenas confie nas maravilhas promessas de Deus e prepare-se hoje para estar entre os salvos naquele glorioso dia eternamente ao lado de Jesus. Eu preparei aqui uma historinha, eu achei bem interessante, eu achei lá nos meus arquivos lá em casa. Eu vou ler para você bem assim, ó. Fala bem assim, ó. Quando, para encerrar, né? Quando a morte bate a nossa porta. Antes de começar aqui eu vou falar um relato. Eu não sei quem já passou pela experiência de quase morrer, mas eu já passei. Exatamente, mais ou menos, eu tô no trabalho, eu trabalho lá na minha empresa, tem uns 10 anos que eu trabalho lá. Exatamente faz 10 anos que eu sofri um acidente de carro. Eu tinha praticamente uns 3 dias assim de trabalho. Trabalhei o dia todo. Aí a máquina quebrou. A gente trabalha na vidraçaria. Sei lá, vou citar um nome da empresa aqui. Aí a máquina quebrou. Era um meio-dia mais ou menos assim. Eu fui pra casa, não consegui dormir, não dormi muito. Eu fui trabalhar à noite. Acabamos o serviço, lá era umas 4, 5 horas da manhã. Retornando pra casa, né, dirigindo meu carro. Eu bati o carro, né? Só fui dormir no volante. Eu bati no carro de outra pessoa e
Não vinha ó, não, como eu falava assim, as pessoas que eu bati não via ó, mas ficaram bem feridas, eu também fiquei bem ferido. Acho que isso aqui tem várias questões no corpo. E assim, quando eu bati, assim, eu apaguei e bati. Muita gente fala, eu ouvi falar, né, que gente falava que antes de morrer passava filme da história da vida dele, via jardim. Quando eu bati o carro, a primeira sensação que pareceu um filme na minha cabeça, eu vi um jardim assim de lírios, naquele, o nome daquilo fugiu o nome da cabeça agora, girassol, amarelão assim. Aí começou a passar um filme que eu tava afastado da igreja, fazia bastante tempo que tava afastado da igreja. Aí eu vi aquele jardim e começou a passar um filme na minha cabeça assim. Começou a passar um filme assim, o que eu fiz, da vida. Aí de repente eu acordei com um pouco forte de ar, né, que tava com sangue trancado nas coisas aqui. A primeira coisa que eu fiz antes quando eu acordei do acidente assim, né, comecei a orar, pedindo perdão, alguma coisa assim. Mas assim, ó, foi uma situação bem ruim. Eu vi quase a morte à frente dos meus olhos assim. Não desejo nada disso pra ninguém. E meu ponto de vista assim na ressurreição, eu acredito na ressurreição, né? Eu acredito na segunda vinda de Cristo à Terra. Muita gente pergunta por que eu voltei para a igreja. Alguns perguntam e outras pessoas perguntam por que eu saí da igreja, Adventista do Sétimo Dia. Assim, eu não sou um cristão assim 100% fiel. Não sou. Eu devo ser uns, vou botar aí de 100%, eu devo ser uns 15% fiel. Eu voltei mais à igreja, vou dar um testemunho aqui, voltei mais para a igreja por causa de meus pequenos, né? Não tinha um convívio muito bem com eles. Aí conheci o grupo de aventureiros, entrei, né? E meu convívio com meu pequeno melhorou uns 80%, assim, vamos dizer. E eu gosto, tá aqui, eu acredito na ressurreição e tento converter minha família também, né? Que minha esposa ela é cristã, mas não é adventista. Mas fazer o quê? Vamos lá, né? Eu só não vou responder porque eu saí da igreja adventista do sétimo dia, na época. Isso aí é parte minha, já superei. Mas qualquer dia eu posso falar no canal, não aqui no canal da igreja, mas no meu canal que eu tenho no YouTube também. Quem quiser me seguir lá no canal do YouTube, eu posso falar pra vocês, né, o motivo porque eu saí da igreja e o motivo porque eu voltei pra igreja. Então vamos lá, continuidade. Eu nunca falei isso aí pra ninguém, ó. Primeira vez que eu falei, perdi um pouco a timidez. Sou um pouco tímido. Eu sei escrever muito bem, mas falar assim é meio complicadinho. Vamos lá então, a história que eu fiz assim, ó. Quando a morte bate a nossa porta. Hoje está sendo um dia triste para mim. Se você já perdeu algum ente querido, com certeza sabe do que estou falando. Quando vivemos a experiência da morte, bem perto aprendemos alguma coisa que em outras situações temos dificuldade de entender. Então, vou botar aqui pelo menos 7 desses aprendizados. Vamos lá? O primeiro aprendizado diz assim, ó. Quando a morte bate a nossa porta, aprendemos que não temos mesmo nenhum controle sobre a duração da nossa vida. Nenhum. Entendemos que somos mesmo pó e para o pó voltaremos, sem uma hora ou dia marcado. Segundo ponto. Quando a morte bate a nossa porta, que não temos força para lutar contra ela. Nessa hora não temos força para reagir. Dependemos unicamente das forças de Deus nos dá para suportar. Esse momento é porque é assim. Porque fomos feitos para a vida e para não morrer. Fomos originalmente feitos para a eternidade e não para uns poucos anos de existências. Terceiro ponto. Quando a morte bate a nossa porta, sentimos muito claramente os sentimentos que nos unem, as pessoas que nos cercam. Você percebe que ama muito mais do que imagina. Quando a morte bate a nossa porta, passamos intensamente no que deveríamos ter feito e falado e não fizemos nem falamos. Quinto ponto. Quando a morte bate a nossa porta, coisas materiais podem completamente o seu valor completamente
Sexto ponto. Quando a morte bate à nossa porta, normalmente não sabemos o que fazer com as crianças, como falar, o que fazer com ela nessas horas de dor e separação. Na verdade, perdemos boas oportunidades de conversar com eles sobre o fato mais certo da vida, a morte. Psicólogos afirmam que não damos às crianças a chance de falar, expressar sua curiosidade. Estamos deixando-as só com seus receios e fantasias. Querer poupar as crianças desse momento não é o ideal. Sétimo ponto. Quando a morte bate à nossa porta, temos que abraçar e verdadeiramente viver a nossa fé, a certeza de que a morte é um sono e de que nosso querido irá ressuscitar por ocasião da volta de Jesus. Separei alguns textos aqui, depois vocês tiverem de ver, lá em Daniel 12:12 e o versículo 13, Mateus 9:24, Efésios 5:14, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 15, entre outros. Foi só alguns que eu separei. Não é fácil seguir adiante depois da morte de um ente querido. A dor diminui com o tempo e isso terá que ser. Então essa foi a live que eu fiz hoje. Não sou nenhum teólogo, mas tentei passar um pouco do meu conhecimento. Então espero que vocês sigam agora a nossa página no Facebook. Né? Nós também temos uma página no Facebook e também estamos agora criando também um canal, que eu recebi hoje o link, eu estou criando um canal também no grupo, né, aqui da igreja. Se quiser me seguir também lá no meu canal do YouTube, é só pegar essa live, outros vídeos que eu faço, que eu não posto aqui na live da igreja, tá lá no meu canal do YouTube, que é Thiago Santos. Então, para finalizar agora, são exatamente 16 horas e 31 minutos, né? Vamos orar então. Ó Senhor, que abriu o céu, primeiramente, Senhor, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me dá. Quero pedir também, Senhor, após esse estudo que fizemos agora sobre a morte, né? Que a Bíblia fala que a gente vai, né? A morte é um sono, que a gente vai ressuscitar, né? Na sua vinda, Senhor, para a honra e glória de todo mundo. Eu peço também que o Senhor venha iluminar o nosso planeta, Senhor, que está passando por uma pandemia, né? Um vírus aí maligno que está atacando muita gente, Senhor. Você também pode abençoar principalmente as pessoas que trabalham com a saúde, Senhor, né? Que estão lá dedicando a sua vida, o seu conhecimento para salvar outras pessoas, Senhor. Muitas daquelas pessoas não podem nem ir para casa, visitar os filhos, dar um abraço, porque estão, né, na frente combatendo o Covid-19. Que o Senhor possa iluminar, botar a sua mão em cada médico, cada profissional de saúde, Senhor. E também nossos governadores também, que eles possam tomar decisões, né, sábias, né. Abençoe também, principalmente o meu trabalho de cada pessoa, e também aquelas pessoas que perderam o trabalho, Senhor, que o Senhor possa, né, ajudar. É o que te peço e te agradeço, por Jesus, amém. Então, pessoal, essa foi a live. Seguinte, se alguém me lembra, na última live que eu falei, eu falei que ia falar sobre se existem outros mundos, né, habitáveis. Eu comecei a pesquisar na Bíblia, pesquisar. É um assunto meio complicado, que existem poucos versos que falam sobre isso. Então eu comecei a escrever, deu umas 2 páginas lá e eu decidi não postar agora, né, não fazer uma live dessa. Se eu fizer, talvez não vai ser em live, vai ser em vídeo, com ilustrações, desenho mais legal, mais no canal também. Então eu vou pesquisar um pouco mais sobre esse assunto e vou trazer isso aqui. Agora o tema que eu vou falar na próxima live tá aqui, cadê? Está aqui, ó. Não sei se alguém já leu esse livro aqui. Tá aqui na biblioteca aqui da sonoplastia. Os 10 mandamentos. Aí eu vou fazer. A próxima live vai ser essa. Talvez a live, eu não sei se eu vou fazer, como só tem culto sol de sábado, eu não sei se eu vou fazer quarta ou domingo, mas provavelmente essa live aconteça na quarta-feira. Quarta-feira.
Provavelmente. Mas eu vou botar no canal depois e na página do Facebook, fazer um videozinho de chamada, falar sobre os 10 mandamentos. E agora? Será que eu sou salvo só por obedecer os 10 mandamentos? Se eu não obedecer os 10 mandamentos, não serei salvo? É válido guardar os 10 mandamentos? O sábado, vale, é obrigado a guardar o sábado? Isso aí eu vou falar no próximo vídeo, tá bem? Espero vocês lá, deixa o like, curte e vamos divulgar a página, né, pessoal? Um feliz sábado pra todo mundo aí.